Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias? Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é a alma do capítulo 32 ao capítulo 35. A gente viu anteriormente o que aconteceu. Os oramitas construíram uma espécie de sinagoga com um altar onde as pessoas iam lá e fazer uma oração repetida. Eles não acreditavam na vinda de Cristo e eles também se achavam melhores, se achavam um povo eleito, e eles desprezavam as pessoas que não tinham dinheiro e que não tinham roupas finas, roupas caras, custosas. E aí a gente viu também, dando a sequência, que Alma, dois de seus filhos, o Amon, o Arão e os outros filhos de Mosias, e também a Moleque e Zezuron, eles foram pregar o Evangelho, conforme vemos aqui no versículo 2. E aconteceu que, depois de muito trabalho, começara a ter êxito com a classe pobre, pois eis que os pobres eram expulsos das sinagogas por causa de suas vestimentas grosseiras. Muito triste isso, uma pessoa, pelo fato de não ter dinheiro, por de não ter uma roupa cara, uma roupa de moda e grife, como nos dias de hoje, seria tal eles serem expulsos e não terem a oportunidade de poderem adorar Deus como esse povo estava fazendo. E aí o mais influente desse povo, dos arameus, ele falou a Alma sobre o desprezo que eles sofriam por eles serem pobres e das aflições que eles estavam passando. E a Alma aí se alegrou, pois viu que as aflições fizeram eles se tornarem humildes. E a humildade que vemos hoje em dia e tal, vamos deixar bem claro, há muita gente pensar fulano é humilde porque ele é pobre. Não. Tem pessoa que é pobre que é arrogante. Isso a gente vê muito aqui em São Paulo. Eu conheci e conheço pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro mesmo, pessoas que têm carro de 300, 600 mil reais e que elas são educadas, são simpáticas, ao passo que tem pessoas que não têm nada, não têm praticamente nada, alguma coisa que elas conseguem, elas ficam empinando o nariz, elas ficam se ensoberbecendo, ficam se orgulhando, sem motivo algum. Isso não agrada ao Pai Celestial. Então Alma explicou para eles que eles poderiam adorar a Deus em qualquer lugar e que eles poderiam e deveriam também orar a Deus mais de uma vez. Não era só em um dia específico. Hoje nós temos o dia da gente ir para as reuniões, mas todo dia a gente deve adorar a Deus, todo dia nós devemos orar, todo dia nós temos que lembrar de nosso Pai Celestial. Então, depois de Alma ter explicado isso, ele disse que eles foram abençoados porque eles foram forçados a se humilharem, a reconhecer, eles aprenderam pela dor, mas que é muito melhor se humilhar pela palavra. E vamos ler aqui no versículo 15. Sim, aquele que verdadeiramente se humilhar e arrepender-se de seus pecados e perseverar até o fim, esse será abençoado sim. Será muito mais abençoado do que aqueles que são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Então existe aquele ditado que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É muito melhor aprender pelo amor do que aprender pela dor. Aí eles aprenderam da forma mais dolorida e sofrida, e Alma enfatizou que todos nós sempre temos que nos humilhar perante o Pai Celestial e nos arrepender de nossos pecados e dos nossos erros. Perdão. Então a gente deve sempre procurar se humilhar, ser humilde para o Pai Celestial. A gente deve se humilhar para o Pai Celestial e ser humilde diante das outras pessoas. A gente não deve procurar algum motivo para querer se exaltar, querer se achar superior a alguma pessoa. Uma pessoa que está lá com uma vestimenta pouco custosa, ela pode ser que o coração dela esteja muito mais
humilde e preparado perante Deus do que uma pessoa que está lá toda engomada. E a gente vê lá na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que o Senhor ele olha para o coração, não diante do que o homem vê, assim como o homem vê. Então, aí, após isso, ele explicou a respeito da fé. E por que é importante a fé? Tem aquele versículo clássico que é de seminário, que fala assim: e agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Então a gente pode não estar vendo o Pai Celestial, a gente pode não estar vendo, tendo visões celestiais, mas a gente tem que ter fé para a gente poder seguir em frente. Temos que ter fé no Pai Celestial. O povo aqui, mais uma vez, dizendo, ele estava esperando pela primeira vinda de Cristo. Hoje nós estamos esperando pela segunda vinda e temos que ter fé, temos que acreditar. Não somente acreditar. Em Tiago, lá no Novo Testamento, ele fala que a fé também sem obras ela é morta. A pessoa que não tem fé é como a onda do mar que é jogada de um lado para o outro. Então não basta somente acreditar, também tem que agir. E ele explicou sobre a parábola da semente, que a semente ela pode ser pequena, mas se ela for plantada e se ela for bem cuidada, ela vai crescer e vai acabar dando frutos. Mas e para isso ela precisa ser cuidada todos os dias. Hoje realmente está difícil, vocês veem, tá, não para de passar motos aqui, mas eu não vou desistir. E a mesma coisa a gente deve, e estou procurando então ter fé para não desistir e continuar gravando esse vídeo. Aí no versículo 38, mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz, e quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancá-la-eis e lançareis fora. A árvore, conforme a gente viu, ela deve ser cuidada. Não apenas basta somente jogar semente e deixar lá e por conta. Tem que cuidar, tem que regar, tem que tomar todos os devidos cuidados para que a árvore possa crescer e dar frutos e frutos bons. Não basta apenas cuidar. E aí no versículo 41, se porém cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore quando ela começa a crescer, com vossa fé, com grande esforço e com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz. Eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. A mesma forma que uma árvore, uma semente, ela deve ser cuidada para que ela possa crescer, se tornar uma árvore e dar frutos, a mesma coisa é com a nossa fé. A gente deve alimentar a nossa fé. E como podemos fazer isso? Através da oração, através do jejum, frequentando as reuniões da igreja, ir ao templo tanto quanto possível e também estudar as escrituras. A gente estudando, fazendo cada uma dessas coisas, nós estamos demonstrando a nossa fé, estamos nutrindo o nosso espírito. Então, são muitas as coisas que a gente pode e deve fazer para aumentar a nossa fé. O que você acha? Deixa aqui no comentário. E aí vamos para o capítulo 33. Alma disse ao povo estudar as Escrituras para saber que eles poderiam adorar a Deus fora da sinagoga dos Zoramitas. E ele citou o profeta Zenos, um profeta da antiga Israel, cujas profecias e ensinamentos somente podem ser encontradas aqui no livro de Mórmon. Então vamos lá para os versículos 4 e 5. Pois ele disse: És misericordioso, ó Deus, porque ouvistes a minha oração até mesmo quando me achava no deserto. Sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus inimigos, e fizeste com que se voltassem para mim. Sim, ó Deus, e foste misericordioso para comigo
quando a ti clamei no meu campo, quando clamei a ti em minha oração e me ouviste. Os ensinamentos aqui desse profeta Zeno, citado pelo profeta Alma, significa o quê? Que a gente pode e deve adorar a Deus, já falamos isso anteriormente, em qualquer lugar. A gente, mesmo estando em situações, há maneiras. A gente pode orar em secreto, às vezes no trabalho eu oro em secreto, para que eu possa ter sabedoria como lidar com alguma situação inesperada ou inusitada que acontece. Eu sempre, já falei em outro vídeo, eu sempre, mesmo no trabalho, eu dou um jeito de poder fazer oração para poder agradecer o alimento. Acredito, penso eu que é uma coisa muito importante, algo muito fundamental, uma forma da gente agradecer as bênçãos que o Pai Celestial nos dá. Também, mesmo no trabalho, agradecer cada dia que começa e cada plantão que eu consigo terminar e estou voltando para casa. Realmente é muito bom. Então podemos orar a Deus em qualquer lugar. A gente tem que estar com o nosso coração realmente voltado para Ele. E Alma explicou sobre Moisés e o símbolo no deserto. A gente viu que o povo de Israel era teimoso, aí eles foram atacados por quê? Por serpentes, ou seja, por cobras voadoras. Já imaginou você estar num deserto e ficar lá vendo cobras com asas te atacando? E aí foi levantado um símbolo, uma estátua, a haste lá de metal, e que todos os que olhassem com fé iam ter a salvação. Eles iam ser curados e as serpentes não iam atingir. Então, e aí Alma também enfatizou ao povo sobre a vinda de Cristo e a crerem nele. Eles estavam aguardando, ainda faltava um bom tempo para a primeira vinda dele, e também para eles cultivarem a fé, que a gente já viu aqui no capítulo anterior. Aí, no capítulo 34, ao terminar seus ensinamentos, Alma sentou-se no chão e deixou a mulher que falar. Quer dizer, ele não quis a honra e a glória, a mordomia só para ele. Ele também deu oportunidade para seu amigo poder explicar as coisas para o povo. E a mulher que confirmou todas as coisas e enfatizou também tudo que Alma havia ensinado, especialmente sobre Cristo que haveria de vir e a expiação que ele faria para poder salvar toda a humanidade. A mulher que lhes ensinou sobre a exercer a fé, a clamar, a agradecer por tudo e a se humilhar em oração. E também orar por tudo e ajudar o próximo. Pois lá no versículo 28, que ele fala: E agora, meus amados irmãos, eis que vos digo que não penseis que isso é tudo, porque depois de haverdes feito todas essas coisas, se negardes ajuda aos necessitados e aos nus, e não visitardes os doentes e aflitos, nem repartirdes o vosso sustento, se o tendes com os que necessitam, digo-vos, se não fizestes qualquer dessas coisas, eis que vossa oração é vã, e de nada vos vale, sois como os hipócritas que negam a fé. No Novo Testamento, principalmente, a gente viu que muitos, como os fariseus e outros, eles foram censurados porque com a boca eles eram uma coisa, mas na prática eles eram outra. Eles se gabavam de ordenanças, de ritos, mas eles não faziam o que deviam fazer, que era crer em Cristo e de ajudar o necessitado, tendo condições de poder fazer. Deixar de prestar auxílio ao necessitado é uma coisa que entristece muito ao Pai Celestial. E é uma coisa que não deve ser parte da nossa vida. A gente deve ajudar aqueles que necessitam de auxílio. Tiago também falou, falando novamente desse grande apóstolo, ele disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Coisa que acontecia lá com o povo lá na época do Novo Testamento, falando, eles eram hipócritas, falava,
mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles mesmos ensinavam. E também a moleque, ele também falou a respeito do povo se arrepender e não endurecer o coração. Versículo 32. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia dessa vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Os outros versículos também falam a respeito o que a gente deve fazer para poder se preparar, que a gente deve aproveitar o nosso tempo de uma maneira útil, fazer aquilo que realmente nos ajuda, ajuda ao próximo e que vai nos aproximar do Pai Celestial. Essa vida é o tempo. A gente já passou no primeiro estágio, primeira fase, que, como eu falo, lá na pré-existência a gente escolheu ficar ao lado do Senhor, por isso ganhamos o direito de poder vir aqui a essa terra. E agora a gente está passando outro, isso a gente está procurando mostrar ao Pai Celestial a capacidade para poder um dia se tornar como Ele e ser salvos para sempre. No versículo 36. E isto eu sei, porque o Senhor disse que não habita em templos impuros, mas no coração dos justos ele habita sim. E disse também que os justos se sentarão ao seu reino para não mais sair. Suas vestimentas, porém, deverão ser alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Então, o Senhor ele não habita em templos impuros. O que é o templo impuro? Qualquer lugar ou qualquer pessoa que não convide pela sua conduta o Espírito Santo que vem de Deus a estar presente. Mas ele habita aqui no coração dos justos, ele habita aonde o Espírito Santo possa estar presente. Por isso temos que nos cuidar, nos preparar e procurar fazer tudo que nos aproxima do Pai Celestial. Depois a mulher que ele explicou para as pessoas a respeito de ter paciência e suportar as aflições. É fácil? É claro que não é. E no nosso dia de hoje, agora é fácil. Todo você que está me assistindo tem as suas aflições, suas dificuldades, eu tenho a minha, cada um tem as suas, e por isso que a gente deve exercer fé para que a gente possa nos aproximar do Pai Celestial. E aí vamos para o capítulo 35. Após a mulher que discursar, o povo foi para a terra de Gerson. Mas os zoramitas não gostaram disso, conforme a gente vai ver agora no versículo 3. E aconteceu que depois de os mais influentes dos zoramitas se haverem consultado sobre as palavras que lhes haviam sido pregadas, indignaram-se por causa da palavra, porque destruía suas artimanhas. Portanto, não quiseram dar ouvidos às palavras. Muitas pessoas ficam irritadas quando elas escutam aquilo que elas não querem, porque não lhes é conveniente, porque fala a respeito dos seus erros. Mas, e qual é a nossa atitude? Quando a gente ouve algo, a gente procura absorver aquilo para podermos nos corrigir e melhorar, ou a gente procura ficar se irritando? E aí, no caso aqui do povo, o chefe dos Zoramitas, que era um homem muito iníquo, ele quis expulsar o povo de Amon da terra, mas não conseguiu. Lá no versículo 9, e proferiu muitas ameaças contra eles. O povo de Amon, porém, não teve medo de suas palavras. Portanto, não os expulsou, mas recebeu todos os oramitas pobres que foram ter com eles, e alimentou-os, e vestiu-os, e deu-lhes também terras para sua herança, e auxiliava-os de acordo com as suas necessidades. O que o povo nefita fez nessa ocasião? Eles estavam sendo um povo justo, a gente viu lá o povo lá de Gerson e tal, eles receberam todos os oramitas que eram pobres, que não eram abastados, eles os receberam e deram tudo aquilo que eles estavam necessitando, o alimento, moradia e o apoio moral, fundamental. Nós também estamos fazendo isso.
E aí os oramitas se iraram, ficaram com muita raiva e se uniram aos lamanitas e se prepararam para guerrear. O povo de Amon saiu lá da terra de Gerson para que o exército nefita pudesse ir lá, e aí houve uma guerra entre eles. Essa guerra depois vai ser explicada melhor. Mais para frente a gente vai ver o que aconteceu, né, durante esse duelo, esse conflito. Versículo 14. E Alma e Amon e seus irmãos e também os 2 filhos de Alma voltaram à terra de Zaraela, depois de haverem sido instrumentos nas mãos de Deus para fazer com que muitos dos oramitas se arrependessem. E todos os que se arrependeram foram expulsos de sua terra, mas receberam terras para sua herança na terra de Gerson e pegarem armas para defender-se e defenderem suas esposas e filhos e suas terras. Então eles não se intimidaram, eles não ficaram com medo do que os lamanitas junto com os oramitas pudessem fazer, como a gente viu lá no outro versículo, e agora eles se uniram e eles foram pegar em armas para poderem defender suas terras, suas esposas e seus filhos. E Alma, ele se angustiou muito pela iniquidade de seu povo. A gente também deve se ficar triste, a gente não deve julgar, porém, a gente sempre tem essa tentação de julgar as pessoas, ele está assim por causa disso ou por causa daquilo, mas a gente deve, ao contrário, a gente deve procurar se esforçar para ajudar as pessoas. A gente deve procurar unir, espera um pouco, uma falha aqui, perdão. As pessoas, a gente deve procurar ajudar as pessoas a se aproximarem do Pai Celestial, e como a gente vê o exemplo deles aqui, orando, jejuando se for necessário e procurando ajudar e servir ao próximo, e ajudando ao próximo, nós estamos nos aproximando de nosso Deus, conforme a gente viu lá em Mosias 2,17. Então essa foi a aula de hoje. Há muito assunto que poderia ser falado e tal, mas eu vou deixar aqui ao seu cargo, deixar aqui no seu comentário o que achou, o que você gostaria de acrescentar. E espero que você goste dessa aula, que você e sua família também possam se regozijar, ver as suas unidades crescerem. E é isso, uma boa aula, uma boa reunião, domingo, e até a próxima. Obrigado.